Boa noite a todos. Quero agradecer mais uma vez a participação de cada um. E para encerrar este segundo dia de evento, eu quero convidar a todos a participarem da terceira palestra do terceiro CIDISCOM de hoje, que é intitulada O Letramento Acadêmico e as Relações com os Gêneros Textuais de Professores e Alunos no Ensino Superior, com a presença da professora doutora Luzia Bueno, que é professora do Programa de Mestrado e Doutorado em Educação da Universidade de São Francisco, bolsista de produtividade CNPq, doutora em Linguística aplicada pela PUC de São Paulo, líder do grupo Análise da Linguagem, Trabalho Educacional e Suas Relações e vice-líder do grupo Aprendizagem, Gêneros Textuais e Ensino. Desenvolve pesquisas na linha de educação, linguagens e processos interativos, com foco principal nas relações entre linguagem e gêneros textuais, linguagem e ensino de língua materna e linguagem e trabalho. Desde já agradecemos a confiança, o respeito e é um enorme prazer conhecê-la. Para mediar esta brilhante mesa, convido a professora doutora Milena Moreto, da Universidade de São Francisco, e a professora doutora Cleidinei Whittaker, da Universidade Federal de Pelotas. Desejo a todos uma ótima palestra e, ao final, nós abriremos para debate e diálogos. Todos fiquem à vontade para fazerem seus comentários e suas perguntas via chat do YouTube. É com vocês, professores. Primeiramente, boa noite a todos. É com imenso prazer que nós começamos mais uma palestra. Gostaria de agradecer imensamente a Luzia, minha colega, parceira aí de universidade, né, pelo aceite do nosso convite. E tenho certeza que a Luzia também, assim como os demais palestrantes desse evento, vai trazer muitas reflexões, e agora voltadas aí para a questão do letramento acadêmico, né, o trabalho com gêneros textuais na universidade. Lu, obrigada pelo aceite do nosso convite, é uma honra tê-la conosco na noite de hoje. Boa noite a todos, né, que estão aqui na mesa, os ouvintes, né, do YouTube, e parabenizo, né, e agradeço a professora Luzia Bueno, né, por ter. A gente sabe que esse é um momento encerrando o semestre, muitas atividades, e mesmo assim ela aceitou vir, né, participar do terceiro DISCOM. Né, e estamos muito, muito gratos, estamos com grande expectativa e sabemos que vai ser um momento de grande aprendizagem. Muito grata. Então, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer as palavras tão carinhosas, né, da professora Cleide, da professora Milena, e a toda a organização, né, do CIDISCOM. É um grande prazer estar aqui. Espero, sinceramente, em outros momentos, poder ir presencialmente. Né? É um grande prazer poder fazer essa troca, né, essa parceria com a Universidade do Amazonas. Espero, sinceramente, né, poder contribuir, né, com esse evento que já está tão bom, né? Hoje vocês já tiveram, ou bom, ontem já começou maravilhoso com a palestra da professora Vera, hoje já tiveram duas palestras também muito boas, né? Eu consegui assistir só o finalzinho da primeira, mas consegui assistir depois a segunda do professor Joaquim Dolls, e é um prazer estar aqui agora com vocês. Tá? Eu gostaria de iniciar, antes de falar exatamente do meu tema, me apresentar e deixar claro de onde que eu estou falando. Né? Eu acho que é importante a gente saber com quem que a gente dialoga. Eu sou professora de língua portuguesa desde 1991, ou seja, lá se vão 30 anos, né? Eu estou me aposentando como professora, né? Continuo na universidade, sem dúvida, mas eu estou me aposentando como professora. Então, a minha ligação com o ensino de leitura, escrita de língua portuguesa é longa. Né? Eu comecei na educação básica, em escola pública de periferia aqui em Campinas, né? Depois acabei indo para a rede privada, né? Onde acabei ficando durante muito tempo, e depois acabei indo para o ensino superior, onde já se vão também, né, mais de 20 anos, né? Já são 21 anos trabalhando no ensino superior. Então, a minha relação com esse tema, a questão do letramento, a questão da leitura e da escrita, ele é antigo e ele me toca muito. Né? São preocupações com o outro, são preocupações de garantir uma melhor formação,
por tudo que eu pude vendo, desde as crianças, né, que eu cheguei a coordenar na educação básica, né, a uma escola, então, olhando desde as crianças, na educação infantil, lá do maternal, até saindo do ensino médio, depois o trabalho na graduação, hoje o trabalho na pós-graduação. Então, eu tenho um contato e uma relação com as questões de letramento bastante antigas, e eu consegui ir percebendo, durante todo esse trajeto, né, consequências de trabalhos muito bons, e também dos trabalhos que não foram tão bons. Então, é a partir desse lugar que eu me coloco para falar com vocês. Nesse momento, né, o foco é pensar no letramento acadêmico, portanto, pensar no ensino superior e pensar nessas relações, então, de professores e alunos com os gêneros textuais. Hoje, o que eu pretendo estar discutindo com vocês é um pouquinho dos dados de um projeto, né, um projeto de produtividade do CNPq, cujo título é Letramento Acadêmico, Tensões e Propostas em um Curso de Pedagogia. Eu trago a questão de tensões, porque sempre que a gente traz, né, o lugar da linguagem, ele não é um lugar pacífico, né? Ele não é um lugar neutro, ele é o lugar da tensão, do conflito, mas também da negociação, né? E que gera novas disputas, e assim por diante. O objetivo é pensar num curso de pedagogia, mas é uma reflexão que eu acredito que possa ser levada para diferentes cursos de formação de professores. É a ideia de pensar um pouquinho em como o nosso trabalho com a leitura e a escrita na universidade pode contribuir para a formação de um professor melhor. E não precisa ser só o professor dos anos iniciais, o pedagogo, mas pode ser o professor de letras, mas também o professor de matemática, o professor de educação física, o professor de qualquer área. Então, é um trabalho que parte da pedagogia, mas que tem potencial para dialogar com as diferentes áreas, como vocês vão ver, e eu espero, né, que se cumpra aqui na apresentação, ok? Então, seguindo com a apresentação, eu trago para vocês os referenciais teóricos que me mobilizam, né? Eu parto do interacionismo social, né, da perspectiva histórico-cultural, dos trabalhos de Vygotsky. Para mim, é muito importante, né, os trabalhos do Vygotsky, principalmente em relação a essa questão dos signos e o desenvolvimento humano, que aí a gente faz várias pontes em relação à linguagem, né? E para fazer essa discussão mais aprofundada, eu dialogo tanto com os trabalhos de Volostinov, né, quanto também, né, eu não coloquei aqui, né, mas com a releitura que se começa a fazer atualmente dos trabalhos do Saussure a partir dos manuscritos, né? E tudo isso tentando olhar a partir do interacionismo sociodiscursivo. No interacionismo sociodiscursivo, é muito importante para a gente a questão dos textos, porque o tempo todo, né, em qualquer situação de comunicação em que a gente se envolve, nós estamos produzindo textos. E por meio desses textos, nós estamos avaliando, reagindo e construindo as possibilidades de um novo agir. Então, tem uma importância muito grande o quadro de interacionismo sociodiscursivo, mas articulado aqui também as ciências do trabalho, principalmente, né, os trabalhos aí do Kuhn e os trabalhos da ergonomia da atividade, né, com os trabalhos do Amix, entre outros autores, né, que vão nos obrigar a olhar para o trabalho e para o trabalho docente de uma outra maneira. E tudo isso, sem dúvida alguma, articulado às questões do letramento acadêmico. Eu não vou retomar todo esse quadro, mas eu acho que algumas falas são importantes para vocês acompanharem depois do meu raciocínio. Em primeiro lugar, a gente pensar um pouquinho nessa relação do interacionismo sociodiscursivo e os modelos de agir. Nos trabalhos de interacionismo sociodiscursivo, né, nós partimos, né, do trabalho do Vygotsky. Então, acreditamos na importância da linguagem, né, nessa interação humana e nesse desenvolvimento humano. E acreditamos que preexistem, né, modelos de agir guiando, né, o nosso olhar. Então, há, né, uma preexistência de modelos de agir que estão aí dispostos e que a gente escolhe seguir ou não. E esses agires, onde nós vamos encontrar? Nos textos, né? Nos textos que, então, vão ser responsáveis...
Nos textos, então, que vão ser responsáveis, né, por semiotizar esse agir. De certa forma, nós poderíamos dizer que todos os textos, né, por meio de todos os textos, nós encontramos prefigurações do agir humano. Nós encontramos em todos os textos modelos de agir aos quais, né, nós podemos aderir ou não. Por exemplo, lendo um romance, nós percebemos, nós nos aproximamos de alguns personagens, odiamos outros, vemos alguma atitude que poderíamos seguir, vemos outras que criticamos. De certa forma, em todos os textos, né, nós vamos encontrar, então, uma prefiguração do agir. Aqui o Broncar retoma, né, os trabalhos do Riquet. O Riquet vai defender, né, a questão do texto narrativo, né, como esse texto que permite, né, uma organização do caos humano, né, mas o Broncar vai ampliar. Ele vai defender a ideia de que em qualquer texto nós podemos encontrar essa prefiguração do agir. E há aqueles, né, em que há uma prefiguração que é explícita, como os textos, então, de prescrição do agir humano. Como, por exemplo, quando nós pegamos, né, a Base Nacional Comum Curricular, lá nós encontramos, então, uma prefiguração do agir do professor. Né? Quando nós pegamos parâmetros curriculares, ou quando pegamos, né, o Código Civil e diferentes documentos que prescrevem, normatizam o agir humano. Então, por meio dos textos, o tempo todo nós estamos fazendo uma prefiguração do agir humano. E fazendo uma prefiguração, mas também avaliando, tentando indicar que agir que seria o melhor, que agir que seria o pior. Então, eu quero que vocês guardem essa noção. Por meio dos textos, por meio desse emprego da linguagem, seja oral ou seja escrita, nós não estamos só comunicando, não estamos só interagindo com os outros, estamos também trocando modelos de agir. Estamos, mesmo que não explicitamente, estamos também garantindo uma formação humana. Um outro ponto que eu acho importante que a gente retome é essa noção daí do trabalho. Né? Então, ok, estamos o tempo todo por meio da linguagem, passando, trocando modelos de agir. E boa parte da nossa vida nós passamos trabalhando. E no trabalho, nós também, né, desenvolvemos atividades, né, mediadas pela linguagem. Quando pensamos no trabalho de maneira geral, né, o Clô vai falar, né, que nos trabalhos, eles sempre, né, o que a gente encontra é uma atividade que é triplamente dirigida, né, porque eu tenho um sujeito e a atividade se dirige a esse sujeito, se dirige também ao objeto desse trabalho e se dirige também aos outros, aos destinatários desse trabalho. No entanto, essa atividade, né, ela é mediada, né, por instrumentos, que inicialmente, né, vem sob a forma de artefatos, e se o trabalhador se apropria deles, eles se transformam em instrumentos. Retomando esse modelo do Clô, a professora Ana Raquel Machado, né, constrói uma outra figura e tenta mostrar. E quando a gente fala do trabalho docente, o que eu tenho? Um professor que também, né, vai estar agindo em relação a outros, diretamente os alunos, mas os pais dos alunos, a coordenação da escola, a Secretaria de Educação, o MEC, né, também se colocam como destinatários, né, ocultos, mas que fazem parte do trabalho docente e que guiam as ações que vão sendo construídas. Né? Então, na relação com esse objeto de trabalho, nós também vamos encontrar diferentes artefatos, como as prescrições que guiam o trabalho do professor, que, se são apropriadas, podem se tornar em instrumentos. Também as teorias, como, por exemplo, as várias teorias de gêneros que a gente tem e que a gente pode se apropriar para desenvolver o trabalho docente. Essas teorias também, se apropriadas, podem se transformar em instrumentos do trabalho do professor. Então, olha, estamos falando que os professores, né, como seres humanos, utilizam, né, a linguagem o tempo todo nas várias interações. No seu trabalho, eles podem estar utilizando diferentes artefatos que podem se transformar em instrumentos do seu agir. Guardemos essa noção. E junto com isso também é importante, né, a gente pensar na questão do letramento acadêmico.
né? E quando a gente fala em letramento acadêmico, estamos pensando nesse letramento na universidade, um letramento que pressupõe um conjunto de gêneros textuais, com os quais os alunos precisarão interagir, mas é importante não esquecer, né, como Léa e Street colocam, né, as questões das relações de poder. Por que será que há um conjunto de gêneros que prevalece e que são colocados como os mais relevantes, como os mais importantes? Por que será que um outro conjunto não aparece? Na fala do professor Joaquim Dolls, na palestra anterior, ele trouxe a questão dos gêneros orais. Se nós verificarmos como está sendo realizado atualmente o trabalho à distância, se nós verificarmos, mesmo antes, nas atividades presenciais, nós vamos ver que o oral tem uma força muito grande no trabalho. No entanto, quando nós vamos fazer as avaliações dos nossos alunos, tirando os trabalhos explícitos das aulas de língua estrangeira, nós usamos predominantemente os textos escritos. Os alunos precisam escrever. Damos aulas discutindo com os alunos. Ouvimos as dúvidas, as indagações. E no momento de avaliar, é pela escrita. Interessante, não? Isso mostra que não é à toa, né? Não há uma escolha aleatória, mas há interesses, há jogos e há um poder por detrás. O que guiam as nossas ações? O que nos trazem a um modo de trabalhar o letramento? O que nos guia nos quadros teóricos com os quais nós trabalhamos? Por exemplo, hoje em dia já há as discussões, né, sobre as questões decoloniais, que trazem, né, muito forte esse outro olhar. Por que será que priorizamos tanto quadros teóricos do norte, seja a Europa, seja os Estados Unidos, em detrimento do que os colegas aqui da América do Sul, por exemplo, ou da África, acabam trabalhando? São escolhas de poder, mas que nos afetam, então não são gratuitas. Então, olha, eu estou partindo aqui do peso da linguagem na formação humana, estou pensando que dentro do trabalho docente, essa linguagem assume um peso bastante importante, porque ela pode funcionar como um instrumento do agir desse professor, e estou trazendo também a questão de que é importante percebermos que as escolhas que são feitas, seja em relação aos gêneros textuais, em relação aos quadros teóricos, passam por relações de poder que afetam a nossa formação humana, enquanto professor, mas também dos nossos alunos. Então, eu parto desse quadro teórico para estar pensando, então, essas relações. Isso me traz algumas implicações, né? Considerando, então, esse quadro teórico, eu preciso realizar alguns trabalhos. Se eu compreendo que o trabalho do professor é uma atividade tensa, conflituosa e triplamente dirigida, e percebendo que as prescrições fazem parte desse trabalho, antes de falar da relação do professor, eu preciso ver o que é prescrito para esse professor. Então, para isso, eu queria olhar um pouquinho com vocês a resolução do Conselho Nacional de Educação número 2, de dezembro de 2019, né, que coloca as diretrizes, então, curriculares nacionais para a formação inicial e nível superior. Porque é um documento que, nesse momento, né, está por detrás dos currículos, das orientações dos cursos de formação dos professores. Então, é importante olhar em que medida que esse documento, né, ele pode impactar o trabalho dos professores, né? Nós sabemos que as resoluções, né, elas têm um peso grande, porque depois os cursos vão ser avaliados pelo MEC, seja pelo ENAD, ou seja pelas avaliações em loco. E vai ser importante os cursos mostrarem o quanto estão, né, se adequando às diretrizes que são propostas, ok? Só que as resoluções são uma prescrição externa. Nós temos também no trabalho docente prescrições internas construídas pelos próprios docentes, como, por exemplo, os planos de atividades que os professores constroem para dar as suas aulas, né? Além de olhar das prescrições, também vai ser importante, né, olhar o professor, porque nós sabemos que entre a prescrição, o trabalho prescrito, e o trabalho que o professor vai realizar, existe uma distância.
Então, é importante olhar também o que os próprios professores e os alunos dizem em textos, né, aqui vai ser por meio de questionários, né, a respeito de suas relações com os gêmeos, ok? Esse trabalho, essa análise, né, ela leva em conta um curso de pedagogia do interior de São Paulo, de uma universidade privada, né? Ele funciona em 2 campos atualmente de cidades do interior e atualmente conta, né, com cerca de 700 alunos, então é um curso grande. E, portanto, é muito importante a gente estar pensando, né, que tipo de formação, o que a gente tem feito e o que a gente pode melhorar. Porque faz parte desse projeto de pesquisa maior pensar em formas de intervenção, tanto em relação aos professores do ensino superior, porque a gente acaba falando bastante da formação continuada para os professores da educação básica, e nem sempre a gente traz, né, a importância de pensar a formação do ensino, do professor do ensino superior. Quantos colegas que a gente vê que vêm para os cursos de pedagogia, ou mesmo letras, ou filosofia, entre outros, né, que não têm uma formação em pedagogia, nas disciplinas de licenciatura. Se a gente vai, então, para os cursos, para outros cursos, como engenharia, direito, medicina, a gente vai ver um conjunto de profissionais que são conceituados na área. A gente tem juízes dando aula no curso de direito, mas que, no entanto, não têm essa formação pedagógica. Então, é importante pensar, né, nessa formação do professor do ensino superior também, porque ele também carece de discussões que poderiam contribuir para o seu trabalho, ok? Vamos olhar, então, para a resolução, né? Ao olhar para a resolução, o que a gente percebe? Bom, é um documento legal, né, um documento que vem aí, né, desse espaço jurídico, né? Mas nós não podemos esquecer que as últimas diretrizes curriculares, né, havia uma de 2015, logo em seguida, muito rapidamente, né, essa de 2019, elas são marcadas por um contexto, né, de neoliberalismo. Né? O que isso significa? Né? Isso traz para a gente, né, um tipo de formação bastante preocupada com a formação de um trabalhador, mas talvez careça um pouquinho de uma discussão sobre a formação de um ser humano. E é um ponto para a gente pensar. Né? Seguindo, né, é um documento que acaba, né, assumindo a voz da IDUMEC e acaba se dirigindo, né, às instituições de ensino superior com o objetivo, né, de prescrever, então, como que deve ser, né, o trabalho na formação de professores. É interessante ver que esse documento coloca a necessidade de atrelar as diretrizes de formação de professores à BNCC. É interessante pensar nisso, né? Nós temos um documento atualmente que rege o trabalho na educação básica e nós vamos propiciar uma formação voltada para essa BNCC. Será que não é pouco? Será que a gente não deveria dar uma formação mais ampla? São questões para a gente pensar. E é um documento que está aí disponível, né, no site do MEC para todos, né, que quiserem olhar. Mas como tem, né, esse formato, né, de um texto legal, né, nem sempre, né, ele vai estar tão acessível assim, inclusive na linguagem, na organização, para todos os professores. Né? Ele tem, né, a estrutura de um ato normativo, né? É um texto, então, bem jurídico, como a gente pode ver pela formação dele, né? E o que é interessante a gente pensar nesse texto? Bom, primeiro, né, é um texto que vai estar falando como os professores devem agir, mas ao ler esse documento, o que nós percebemos? Né? A ausência dos professores universitários, né? O actante, o sujeito que age dentro do texto são os cursos e não os professores. Nós fizemos, né, várias análises, né, no grupo Alter, né, de prescrições, e isso é uma recorrência. Né? Há uma prescrição para o professor, mas ele não aparece no texto. É muito interessante esse movimento. Né? Depois, né, há sempre nesses textos um contrato de felicidade, ou seja, se as instituições cumprirem tudo aquilo que está nessas resoluções, elas vão se sair muito bem, né, em todas as avaliações. Né? Então, é um contrato de felicidade nesse sentido, né? Cumpra o que eu estou dizendo que você vai se dar bem.
tá? E a regra principal, né, como que a gente colocou, né, é atrelar, então, a BNCC, e aí reproduz, né, aquele modelo da BNCC, o trabalho, então, com competências, né? Há competências gerais e há competências específicas, né? Nas específicas se fala de conhecimento profissional, da prática profissional e do engajamento profissional. E a linguagem? Né? Se todos nós interagimos o tempo todo por meio da linguagem, como que ela aparece nesse documento? Nós vamos verificar que das 10 competências gerais, a questão da língua portuguesa vai até aparecer em 4 dessas competências gerais. Parece muito bom, né? Então, há a percepção da linguagem na formação humana, né? E que ela precisa ser notada. No entanto, quando nós vamos olhar para as competências específicas, o que nós acabamos notando? Bom, de 12 competências específicas, vai haver referência à linguagem em apenas uma delas. Se nós olharmos para as habilidades, tem 60 habilidades, e só vai haver menção para a linguagem em uma delas. Então, olhem só, de 60 habilidades, né? E essas habilidades, de certa forma, como na BNCC, elas parecem indicar, né, como depois poderia ser feita uma avaliação aí do curso, seja no ENAD ou uma outra forma, tá? Nós vamos verificar, então, que, além disso, né, há 2 outros capítulos, né, que mencionam, né, dessa resolução, que fazem uma menção à questão daí das linguagens, né, trazendo a importância, então, dessa competência de leitura e produção de textos, né. Há uma outra que vai falar, então, da importância, né, da proficiência em língua portuguesa, tá? E olha, isso é para os cursos de licenciatura, né? Para todos os cursos de licenciatura que vão formar professores. Então, proficiência em língua portuguesa, falada, escrita, leitura, produção e utilização dos diferentes gêneros e textos, bem como a prática de registro e comunicação, levando-se em consideração o domínio da norma culta. Quando olhamos no documento, nós verificamos que se fala, então, muito pouco da linguagem, considerando o peso que ela pode ter no trabalho docente, inclusive como instrumento do trabalho e também do desenvolvimento do próprio professor. Isso nos leva, né, a algumas reflexões. O que vão seguir os cursos de pedagogia? As competências gerais. Então, das competências gerais de 10, nós tínhamos 4 que se centravam na questão daí da linguagem, né? Ou as específicas. Nas específicas, nós vimos uma competência de 12 está falando sobre a linguagem, mas dentre as 60 habilidades que são propostas, uma única se dirige à questão da linguagem. O que será que os cursos vão seguir? E aí também fica uma questão séria. Que consequências tais escolhas gerarão para a formação de nossos pedagogos, mas também dos nossos professores das outras áreas, né, que também farão licenciatura? Que consequência será a gente deixar a linguagem de lado? Então, temos uma prescrição no nível mais amplo que não dá um grande espaço para a linguagem. Mas e agora, quando nós vamos olhar para os planos de atividades dos professores, né? Aqueles que eles elaboram para desenvolver o seu trabalho em sala de aula. Nós tínhamos, né, no momento que nós coletamos os planos de atividade, 30 diferentes, né, disciplinas acontecendo, né, mas nós pedimos aos professores, né, porque assim, eles tinham a liberdade de participar ou não da pesquisa, né, e aí só 20 disciplinas, né, nós recebemos os planos de 20 disciplinas, tá? Isso foi no segundo semestre do ano passado, ok? Ao analisar esses planos, o que nós verificamos, né? Bom, primeiro, né, o plano, o formato dele, né, é um plano de atividade, né, é um documento, né, ele é bem quadradinho, e ele acaba sendo preenchido, né, na sala virtual, ele fica disponível tanto para os alunos quanto para a coordenação, tá? Nesses planos, nós conseguimos perceber que ele tem uma articulação, né, com as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores, né? Ele traz lá a questão das competências, a questão das habilidades, e também tem uma ligação direta com os planos de ensino do curso, ou seja, o curso tem, né, uma determinação
tem todas as disciplinas, né, que vão ser oferecidas e já tem a ementa, qual é o programa, né, e aí, a partir disso, o professor vai estar montando, né, o seu plano de atividade. Quando a gente pensa, né, em relação aos gêneros, o que a gente nota nesses documentos, tá? Muito provavelmente devido à pandemia, né, o que aparece em primeiro lugar em todos os planos é a questão da avaliação, né, que é feita, né, no modelo de um questionário, né, no mútuo. Isso é o principal, tá? É lógico que nas disciplinas de estágio não se mantém, né, daí o relatório. Mas nas demais disciplinas a gente ainda tem forte nessa questão, então, dos questionários, tá? Mas o professor pode propor outras atividades avaliativas, em que ele é livre para escolher o gênero que ele quiser. E o que nós verificamos? Predominância dos gêneros escritos, sem dúvida, né? E aí o emprego, né, muito forte das ferramentas digitais, né, possíveis pelo mundo. Agora, olhando mais diretamente para os gêneros, o que a gente verifica? Fica uma dúvida de até que ponto, né, esse conjunto de professores, então, tem uma noção da questão de gêneros textuais, independente da teoria empregada, não precisa ser interacionismo sociodiscursivo, existem várias outras teorias, mas o que nós notamos, né? Que não são claros os critérios, tanto que a gente vê, né, os professores indicando como textos avaliativos, né, coisas com diferentes nomes, por exemplo, ainda aparece muito forte, né, nomeando os trabalhos, aquilo que o aluno vai escrever de trabalho. Então, pede-se para o aluno elaborar um trabalho, ou elaborar um texto, ou elaborar uma pesquisa. Quando a gente pensa no papel dos gêneros textuais, enquanto uma base de orientação para agir humano, né, se a gente for ler nos textos do Chinelli, né, e o Dawes, né, isso aparece muito forte, né, o quanto que saber claramente qual é o gênero textual que está sendo empregado, possibilita um agir mais claro desse professor e do aluno também, né? Porque pensem vocês, quando o aluno recebe, né, como tarefa, escreva um trabalho. O que é isso? Qual é a cara que tem que ter um trabalho? Qual é o tamanho que tem que ter um trabalho? Que linguagem se emprega num trabalho? Aí vem forte, depende, né? É para o professor X, para o professor Y ou para o professor Z? E aí os alunos vão aprendendo a dançar conforme a música. Eles fazem o trabalho tal ou tal com a cara do que eles imaginam que o professor tal ou tal esteja imaginando. Será que isso colabora para o agir do aluno e para o agir de um futuro professor? Também, né, aparece, né, pedidos para os alunos, né, pela atividade requerida. Então, escreve para o aluno, né, que ele tem que fazer uma produção textual ou elaboração do texto. E também, né, pelo objetivo do texto, né? Então, se o texto é para analisar alguma coisa, pede-se uma análise, né? Se é para sintetizar, uma síntese, né? Se espera que tenha argumentação, uma análise argumentativa, tá? Os gêneros que vão aparecer mais claramente, né, com o nome mesmo, né, o projeto de pesquisa, a monografia, né, os memoriais, né, e também, né, aparece pedido aos alunos, né, pelo suporte, né, então como portfólio digital, né. O que é o mais forte que a gente nota aqui? O que é o mais solicitado? Análise de alguma coisa. Tá? Isso é o que mais apareceram nesses planos, né? Então, se pede para o aluno como uma atividade avaliativa, análise de um livro, de um capítulo, de um filme, mas análise de alguma coisa. É interessante a análise? Sim, mas quando eu falo na análise, eu estou pensando muito fortemente, né, no objetivo que pode aparecer em diferentes gêneros textuais. Então, o que é esse tipo de trabalho, né, que não mapeia, que não deixa claro qual é o parâmetro do agir do aluno, pode interferir em termos de formação? O que ele pode levar? Então, novamente, ficamos com algumas questões para refletir. Como os professores dos diferentes componentes curriculares veem o papel da linguagem no desenvolvimento humano? Será que fica claro que, ao utilizar a linguagem desta ou daquela maneira, nós estamos trabalhando com os alunos não só uma forma de comunicação, uma forma de avaliação, nós estamos trabalhando um modelo de agir. Eu estou ensinando ao meu aluno, a esse futuro professor, um modelo de agir que ele também depois pode utilizar com os alunos dele. Será que são os ideais, os modelos que estamos trabalhando?
Como que os professores compreendem os gêneros textuais? Será que compreendem, que não compreendem? Né? Nós assistimos no Brasil, desde a década de 90, né, uma discussão de gêneros textuais. Mas a gente vê que mesmo, né, entre os profissionais da área de letras, não é tão claro. Imagina para os professores que vêm de outras áreas. Mas compreender, né, essas representações que os professores podem ter, né, pode permitir a gente ajudá-los a rever. E isso é um passo muito importante quando a gente pensa na formação de professores, porque todos nós, não importa se eu estou trabalhando com literatura, com linguística, com educação física ou com anatomia, eu estou formando um professor e esse professor vai trabalhar com a linguagem e por meio dela vai interagir com seus alunos e vai formá-los. Então, é muito importante que ele tenha um bom domínio em relação à linguagem, que ele saiba, que ele tenha consciência do que ele faz ao escolher este ou aquele gênero, ao escolher corrigir desta ou daquela forma aquele gênero. Estamos formando, então temos um papel muito importante. E agora, pensando nos questionários, porque olhamos, né, os documentos de prescrição, a resolução, os planos de atividades. Mas ao olhar para os questionários, que respostas os professores e os alunos trouxeram? Nós vamos olhar só para algumas questões, nós não vamos trabalhar com todas, tá? Porque é impossível, né? Esses questionários, né, eles foram enviados pelos professores e também para os alunos, né, foram questionários produzidos no Google Forms. Esses questionários nós produzimos dentro de um projeto anterior, um projeto de cooperação internacional entre o Brasil e o Canadá, para discutir essas questões de letramento, de ensino de gêneros, de desenvolvimento dos alunos, tá? E as questões, elas visavam, né, explicitar para a gente que relações eram essas que alunos e professores tinham com relação aos gêneros, seja em relação ao trabalho com leitura, seja com relação à escrita, tá? Aqui eu vou falar mais da questão de escrita por uma questão de tempo. Ao olharmos, né, então, essa questão da escrita, o que a gente nota? Em primeiro lugar, que é muito interessante, uma das questões pedia para os professores, né, havia uma lista de gêneros, não só nomeados como gêneros, mas nomeados como análise, como trabalho com tudo, porque ao montar o questionário, nós sentamos com estudantes de graduação e fomos levantando, né, tanto estudantes do Brasil quanto do Canadá, nós fomos levantando que atividades avaliativas eram dadas pelos professores, e daí nós chegamos a um rol, né, de textos ali e elencamos para os professores e para os alunos, e uma das questões pedia para que eles indicassem para a gente que gêneros, né, que textos ali eles já tinham desenvolvido no ensino médio e depois também no ensino superior. E aí é interessante notar, né, que aquilo que o professor propõe para os alunos dele lá nos planos de atividade é muito semelhante com o que eles acabaram desenvolvendo, que eles próprios, né, tinham realizado no ensino médio e no ensino superior. Então, havia uma coincidência, né? Os professores também produziram muitas análises e muitos trabalhos. E aí eles pedem para os alunos a mesma coisa. Interessante, né? Modelos de agir. Esses professores estão tomando os modelos que eles tiveram para o agir atual deles? O que esses alunos que eles estão formando vão tomar de modelos de agir? É para a gente pensar. E outra coincidência, os gêneros vistos, né, que havia uma outra questão para que tanto os alunos quanto os professores identificassem que gêneros acadêmicos que eles viam que eram os mais fáceis de produzir e que gêneros que eram os mais difíceis, né? De novo, uma coincidência, né? Os gêneros vistos como mais fáceis, o resumo e a resenha, tanto para os alunos quanto para os professores, e os gêneros considerados assim mais difíceis, né, o trabalho de conclusão de curso. Né? Aí é interessante ver, né, que nessa universidade, né, os alunos acabam, né, trabalhando um pouco mais com esses gêneros, resumo e resenha, no primeiro ano, e são gêneros, né, que acabam sendo trabalhados de maneira mais detalhada.
A gente até utilizou, né, durante um bom tempo, né, aqueles materiais produzidos pela Ana Raquel Machado, a Eliane Lousada e a Lília Santos Abreu Tardelli, com aqueles livrinhos resumo e resenha, e há um trabalho muito bem estruturado. E mesmo, né, se nós buscarmos na internet, em outros canais, já há excelentes materiais que abordam o resumo e a resenha de maneira sistemática. Então, é possível fazer um ótimo trabalho sobre eles. Será que isso interfere? Para pensar, né? Ao olharmos, né, as respostas, então, de professores, né, sobre saber escrever na universidade, né, no ensino superior, é principalmente, em primeiro lugar para os professores, ficou saber organizar as suas ideias, né? Havia uma lista, né, de pontos que eram importantes. Nós tentamos colocar de novo, né, desde que o grupo de colegas, né, vinham expondo, né, fizemos uma lista, né, e os professores poderiam escolher, mas também aparecia, né, a questão daí dos gêneros, né? Então, a primeira coisa, né, o mais marcado foi saber organizar as suas ideias, tá? Em segundo lugar, saber levar em consideração o destinatário e o objetivo do texto. E em terceiro lugar, saber respeitar as características dos gêneros textuais. É interessante, né, daí ver, né, que a percepção do gênero, né, não é a primeira. É muito mais forte a ideia de organizar as ideias. Mas, de novo, precisamos pensar: nós organizamos as ideias do mesmo jeito em todos os gêneros acadêmicos? Será que o modo de organizar as ideias num resumo, numa resenha, num artigo científico, num relatório, num trabalho de conclusão de curso, segue o mesmo modo? Será que não tem forte a questão dos gêneros textuais contribuindo aí para a gente pensar nessas diferentes formas? É interessante que quando a gente vai olhar as respostas dos alunos, o que a gente acaba verificando, né? No caso dos alunos, de novo, né, vai aparecer forte essa questão do saber organizar as suas ideias. Se a gente olha, então, os alunos, né, e a gente aplicou o questionário para os alunos dos diferentes anos, tá? Então, a gente nota que saber organizar suas ideias aparece forte, como em primeiro lugar, tanto para o primeiro quanto para o segundo ano, né? Depois, saber argumentar para defender as ideias também aparece forte, mas é interessante que a questão do gênero que aparecia no início, né, em terceiro lugar, a hora que a gente chega, né, no quarto ano, está empatando com o saber argumentar para defender as ideias e saber respeitar as características do gênero. As duas coisas estão aparecendo aqui juntas, tá? O que mostra para a gente que provavelmente, né, no decorrer aí dos anos, né, o aluno vai construindo, né, uma noção do que é gênero. A gente tem que lembrar que no último ano, né, a partir dos meados do terceiro ano e depois no último ano, o aluno trabalha, tá? Ele realiza o trabalho de conclusão de curso durante 3 disciplinas, tá? E durante 1 ano e meio. Nesse momento, ele tem um orientador e que vai mobilizando esse aluno, certamente, né, direcionando, né, para que ele perceba que ele tem que prestar atenção nessa organização desse TCC, pensando nessa banca, pensando que esse trabalho depois pode ser lido por outras pessoas. Olha que interessante. Talvez, é uma hipótese minha, mas no trabalho com o TCC se realize um trabalho de fato, né, com um gênero. É um trabalho, olha, intenso ao longo de 1 ano e meio. É um trabalho que vai levar em conta, de verdade, todos os elementos do gênero. Não é um texto que o aluno vai fazer e simplesmente entregar para o professor, mas é um texto que pode ter uma banca e que depois os melhores trabalhos ficam disponíveis na universidade para serem consultados por outras pessoas. Né? Então, há uma importância no modo de se organizar, no modo de trabalhar esse texto. Será que isso também afetaria, né, esse conhecimento do gênero? São coisas para pensar, né? O que a gente nota, então? Os alunos constroem, no decorrer do curso, uma noção de gênero, e isso é ótimo, sem dúvida alguma. Mas, considerando a importância dos gêneros no agir humano, será que se houvesse a apropriação antes, não contribuiria mais para a formação do futuro professor? Será que se desde o princípio do curso
todas as disciplinas, de acordo com seus interesses, de acordo com seus conteúdos, também trabalhassem chamando a atenção para os gêneros textuais relativos à filosofia, à história, à matemática, às ciências, a diferentes áreas, né? A gente não teria uma formação de um professor melhor? Professores universitários, né, que trabalham a partir de gêneros, poderiam formar futuros professores que ouvissem, lessem, produzissem, né, agindo, reagindo aos diferentes textos como cidadãos críticos, né? Provavelmente a gente teria sujeitos que, ao se depararem, né, com notícias que a gente vê na mídia, no Face, olhariam de forma diferente. Né? Olhariam, por exemplo, notícias como essa, né, que jogando rapidinho na internet aparece, mas que circula no Face em outros lugares, como da jovem grávida, né, cujo título da notícia, tanto na mídia impressa, quanto nas redes sociais, quanto em jornais, apareceu muitas vezes como jovem grávida morre baleada após a ação da PM na Zona Norte. Se eu tenho alunos, desde o princípio do curso, discutindo a questão dos gêneros textuais, percebendo essa questão dos signos, percebendo essa questão ideológica que está por detrás dos textos, que nenhuma escolha é neutra, percebendo que por meio dos textos nós estamos vendendo modelos de agir, modelos, portanto, de como olhar a realidade. Ao ler essa notícia dessa forma, jovem grávida morre baleada, o que nos dá a impressão? Né? Ela é responsável pela sua morte, porque, olha, a gente tem um sujeito, né? A jovem morre baleada. Morrer baleado não tem um outro peso? Será que a notícia não deveria parecer diferente? Né? Ela morre baleada ou ela é morta? É diferente. E os sentidos implicam numa outra noção, numa outra construção. Notem que do jeito que aparece aqui, né? Olha que linda, jovem. Bem linda. Né? Realmente cria um contraste, né, com o título. Mas do modo como está colocado aqui, talvez não cause a necessária comoção. É diferente ler que ela morre baleada e dá a impressão de uma passividade, diferente de que se a gente a coloca, né, como jovem, é morta. Ver uma jovem linda dessa e ainda grávida, morta, é morta aí por PMs, é morta por bandidos, seja por quem for. Já começa a olhar diferente. E eu posso também mexendo com essa morta. Ela é morta ou ela é assassinada? Então, há um movimento que, se eu começo a estar olhando, formando esse meu aluno para olhar de modo diferente para os textos, pode ser que eu consiga estar formando, não é só um futuro professor, mas é um cidadão também mais crítico. Né? E é interessante a gente avançar nisso, porque mesmo quando a gente nota, né, que os meios de comunicação tentam problematizar e trazer algumas coisas de linguagem, eles também cometem falhas. Então, se eu tenho um futuro professor que tem esse olhar diferenciado para a linguagem, ele não cai em textos como esse, né, que fala o que houve de verdade no Brasil? Foi conquista ou descobrimento? Não, é falso falar em descobrimento, porque na verdade foi uma conquista, né? Os portugueses chegaram aqui e conquistaram. Notem, a diferença entre descobrir e conquistar ainda é muito pouca, porque nos dois casos, tanto quem descobre quanto quem conquista ainda estão no polo positivo. Fizeram uma ação boa. Diferente do que se a gente troca, né? Troquem por invasão. Né? É conquista, descobrimento ou invasão? Se eu coloco que é uma invasão, que os portugueses invadiram o Brasil, eu sou obrigado a olhar de modo diferente para esse fato. Eu sou obrigado a pensar que esse sujeito foi um invasor. E, portanto, até a questão, né, histórica fundamental, eu passo a considerar que existe algo antes, porque quando se fala em conquista ou descobrimento em 1500, parece que tudo começou em 1500. Se eu coloco, né, a invasão em 1500, eu me obrigo a pensar que, espera um pouquinho, para ter invadido, então tinha alguma coisa antes.
Isso nos mobiliza a pensar. Por que será que quando a gente pega os livros de história do Brasil, eles começam contando das grandes navegações e do movimento português? O que acontecia aqui antes? Será que não acontecia nada? O que os índios faziam aqui antes? Como se organizavam? Como viviam? O que tem de verdade? Quer dizer, quando de verdade começa a história dessa terra? O que tinha antes? Então, não é só uma escolha de linguagem, mas é uma escolha de como olhar. Imagina a gente formar esse professor trazendo essas discussões, né? É preciso, gente, então, nesse trabalho com gêneros textuais, e daí a importância dele, né? A gente olhar para o detalhe, e com os gêneros ele me permite estar olhando para esse detalhe. Ele me permite estar percebendo que há alguma coisa a mais que precisa ser pensada. Há um movimento que nós, professores, independente daí do curso, né? Aqui eu estou trazendo textos mais gerais, mas se eu pego, por exemplo, né, vou discutir lá a questão do Voloshinov ou Bakhtin em Marxismo e Filosofia da Linguagem, se eu for discutir as questões daí dos textos de ciência, que textos são esses que estamos lendo, por que nos livros de ciência sempre a gente acaba lendo texto que foi escrito pelo autor do livro? Por que nós não vemos de verdade textos escritos por cientistas? Há tanta coisa interessante, por que eu preciso sempre desse facilitador? Se eu formo um professor que trabalha com gêneros textuais, eu consigo estar fazendo essa quebra. Eu consigo estar trabalhando em história, em filosofia, em ciências e matemática, com os gêneros que realmente me permitem estar compreendendo melhor essa área. É possível? É possível, né? Nós podemos, então, fazer esse trabalho com o detalhe. E percebendo, olha só, os jogos, né, que a gente vai montando nos textos. Trago um exemplo, olha só. Isso daqui, né, se eu olho só assim, né, então, vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Quando eu leio nesse formato, né, de tirinha, e com esse jogo, né, que começa lá na primeira, né, com o branco no fundo da tela e vai terminar com esse azul e com esse preto, né, me chama a atenção e me permite um conjunto de discussões. E eu, como professora, posso estar mostrando que qualquer texto que eu levo para a sala de aula, eu preciso ver com quem ele dialoga, né? E assusta, sem dúvida alguma, estarmos hoje em 2021, estarmos num país tão rico, seja no Amazonas, seja no Sul, no Sudeste, num país tão rico, e a gente tem pessoas catando comida do lixo. E o pior, o lixo está vazio. E as pessoas estão morrendo de fome, porque nem no lixo estão achando comida. E é interessante ver que esse texto vai dialogar, então, né, ele está no formato aí da tirinha, mas está dialogando com um texto de 1947. E aí é interessante ver o diálogo na forma, né? Hoje, na tirinha, me chama a atenção. Em 1947, talvez me chamasse mais atenção no formato de poema. É interessante pensar daí quem que está por detrás desse poema, quem que está produzindo daí esse texto, né? De onde está falando, né? Mas, mesmo voltando para o hoje, pensando no diálogo dos textos, eu vou ver que o lugar em que esse texto está colocado, ele também, né, vai guiando o meu olhar, né? Se eu olho para esse texto e vejo essa frase em cima, né, que agora vai Armandinho. Quando alguém já coloca isso, esse vai Armandinho, opa, tá me dando um toque que deve ser coisa legal. Quando eu olho, né, que daí já aparece essas curtidinhas embaixo, né, e olha, a carinha chorando, né, nossa, que triste realmente. Quando eu olho, né, que isso daqui está no Face e veio de alguém que eu gosto, de alguém com quem, né, de uma amiga, de alguém próximo, opa, eu já vou olhar bem. Se eu vejo, né, que o próximo, né, que tem aqui na lista, né, é alguém que eu também gosto, eu olho de uma forma. Mas se fosse, né, aqui, né, a Cláudia fosse alguém de quem eu gostasse menos e a Fátima que eu gostasse mais, eu ia passar rapidinho pela coisa da Cláudia, nem ia ligar, porque, ai, Cláudia posta cada coisa, não me interessa, eu vou passar direto para a Fátima, que da Fátima é mais legal. Olha só, eu estou olhando o texto
estou olhando como que esse texto está funcionando, e aí tem 1000 explorações que eu posso fazer, e vou percebendo as relações entre os textos e o que eles vão construindo. Pode ser que, de repente, o tema da fome, tão importante, eu deixe de lado simplesmente porque quem postou não me chama atenção, não me interessa. Olha a loucura, pela questão de não prestar atenção à linguagem, pelo fato de não prestar atenção ao que esses textos estão mobilizando, o que eles estão trazendo, né? Nós precisamos, então, ter esse olhar para o detalhe e ensinar os nossos alunos a perceber que esses textos na academia também dialogam com outros, se opõem, debatem, concordam, né? Se a gente pegar, no caso, né, dos textos de psicologia que a gente lê, gente, quantas versões tem o texto do Vygotsky? Eu e a Eliane Lousada fizemos um dia uma sessão, nós pegamos assim, conseguimos trabalhar acho que com uns 2 parágrafos. Ela com uma tradução em francês, do capítulo 7, lá da construção do pensamento e da linguagem do Vygotsky, e eu com essa mesma versão em português, né? Gente, a diferença, né? Nós íamos lendo e vendo, gente, quantos textos possíveis ali. Então é importante esse diálogo, até para perceber o que está passando e o que não, né? Porque sem esse olhar mais crítico, sem esse olhar para o detalhe, nós acabamos sendo guiados pelo olhar dos outros. Essa notícia é muito interessante, né? Olha só, é bobinha, mas se a gente pensar em quantos textos sérios com os quais a gente convive e que fazem o mesmo jogo e a gente acaba embarcando, é interessante para pensar. Olha só, nesse aparece para a gente, Daniela Escobar da Globo é brutalmente atacada por animal feroz e amputação no braço é apontada como possibilidade. Triste, né? Daniela Escobar quase perde a mão após ser mordida por gato. Olhem a anterior, gente. Daniela Escobar é brutalmente atacada por animal feroz e amputação do braço. Olha o nível. Aí é interessante ver a da TV Foco. TV Foco traz sempre muita fofoca, né? Então, quem que está falando e para quem que está falando? Por que eu preciso desse exagero na linguagem? Então, para eu ficar com o pé atrás, confio ou não confio? Diferente do outro, né? Que daí já tem uma outra proposta. Ela quase perde a mão, então ela não perdeu a mão. E ela foi mordida por um gato. Imagine o coitado do gatinho, fofinho lá, todo bonitinho, virou um feroz, né? Virou um animal feroz. Será? Aqui é uma notícia boba. Mas quantas notícias sérias sobre os indígenas, sobre desmatamento na Amazônia, sobre meio ambiente, que a gente não está lendo dessa mesma forma. A gente está vendo uma versão que muitas vezes ameniza, enfraquece, despolitiza coisas que são muito sérias. Se fizéssemos um trabalho maior com gêneros, muito provavelmente, né, nós garantiríamos, né, uma outra forma, né, de fazer a formação. Nós conseguiríamos, né, se a gente mudar, a gente vai evitar, né, casos como esse, né, de formar professores que depois vão formar alunos que também não vão conseguir ver bem, né? Olhem nessa charge para a gente, né? Se você ainda não conseguiu enxergar, é porque sua visão está bastante comprometida. Quando a gente olha hoje que a gente tem 480 mil mortos e que está uma média de quase 2.000 pessoas morrendo por dia por causa da Covid, se são quase 2.000, daqui 10 dias, gente, nós vamos ter mais de 500 mil mortos. E isso não assusta ninguém. O que está acontecendo? Será que as pessoas estão vendo o detalhe? Será que estão conseguindo ler, perceber os gêneros textuais? Provavelmente não. Se a gente pensar numa outra forma de garantir a formação de professores, que no conjunto percebam o peso dos gêneros textuais com seus diferentes textos, na criação de modelos de agir e, portanto, na criação de modelos de como enxergar o mundo, de como reagir, de como nos colocar, nós podemos realizar um grande trabalho. Era esse o meu recado. Muito obrigada a todos. Luzia, muita gratidão, né,
por ter feito essa excelente explanação e nos comovendo também, né? Porque outro dia o meu marido disse assim, no ano passado eram muito menos mortes em março e estava tudo fechado. Agora está morrendo, morrendo, morrendo e não se faz nada, ninguém diz nada, ninguém faz nada, como se nada tivesse acontecendo. Então tem algo, parece que o pessoal está anestesiado, algo assim, não está percebendo a realidade. Né? Mas aí essa forma de colocar, né, de trabalhar com a formação do professor, ele vai realizar aquilo que ele aprender, né, ao longo da vida dele no ensino básico. Eu também tive 12, 13 anos de ensino básico, estadual e particular, e agora, depois, eu acho que são uns 15 anos de universidade. Né? Então, tem essa caminhada bem próximo contigo, também tem 30 anos de docência, e fiquei bastante, assim, comovida. Eu acho que você conseguiu colocar muito bem, né? Muito bem colocado mesmo. E aí eu fiquei pensando, né? Você acha que, principalmente nos cursos de letras, devemos ter disciplinas específicas para gêneros ou elas vão ser diluídas ao longo das outras disciplinas? Eu imagino que no curso todo, né? Deveria, né, esse trabalho com a linguagem, esse olhar, né, porque daria para qualquer disciplina, né? Nós focamos, eu acho que assim, em todos os lugares, né? Tem sido a tendência de ter uma disciplina específica que trabalha com leitura e produção, e aí fica como responsabilidade daquele professor, no primeiro ano, no primeiro semestre, dar conta de todo um olhar, né? Eu acho que o ideal seria no curso todo, né? Todos somos, né? Professores daí de leitura e escrita, seja no curso de letras, de pedagogia, em qualquer um deles, né? É que eu tenho duas disciplinas agora que é do texto acadêmico, específico do texto acadêmico, que é optativa. O pessoal lá no final já, mas no final do curso de letras. E eu fiz essa trajetória, né, com eles dentro da pandemia, né, tentando com a questão do ensino remoto, né? Mas daí eu fiquei pensando sobre isso, né? Porque essa disciplina ela é específica de textos acadêmicos. Só trabalhar com os textos, acho que eu consegui trabalhar uns 12, né, ao longo do semestre. Mas é optativa, né? E para o curso de letras. Mas eu acho que é importante também, né, ter umas disciplinas dessa natureza. Não sei o que você... Não, sim, eu também acho, assim, você pode ter um lugar, mas seria importante que todos os professores, né, Cleide? Porque, assim, imagina, né, eu acho que fica muita coisa para um professor só. Se dilui no decorrer do curso como um todo, as coisas podem ser feitas de maneiras mais sistematizadas e aprofundadas, né? Imagina no decorrer de 4 anos de curso, se você considerar que são 5 disciplinas, né, daí por semestre, dá 10 disciplinas, daí por ano são 40 disciplinas, daria para ver pelo menos 40 gêneros muito bem vistos, né? E a questão da avaliação também, né? De fazer um trabalho, sim, mas você tem que orientar, né? Que trabalho que está sendo pedido, o que eu espero, né? Quando eu digo para os alunos também, fazer um resumo, sim, mas quais são as orientações que o professor dá do resumo? Vou fazer um ensaio, mas o ensaio, ele é bastante plástico, né? Então, o professor tem que dar nortes para o aluno saber o que, né? O que se espera daquele trabalho. Acho que você conseguiu passar muito bem isso dentro da sua fala. Lu, eu queria também, acho que fazer algumas considerações, assim, né? Você sabe, a gente dialoga muito juntas aí na universidade, né? E eu acho que, assim, sensacional a sua fala, né? E aqui, de certa forma, né? Replicada aqui no chat por várias pessoas, tá?
Então, acho que nós não tivemos perguntas, mas tivemos, assim, muitos comentários, né, do quanto a fala foi maravilhosa, do quanto ela é pertinente, para a gente pensar um pouco. Então, a Maria Tognato, né, a Belinha, traz aqui para a gente que foi muito interessante pensar nessa leitura de relações de sentido, de significação da linguagem, mobilizada aí pelos gêneros, pelos suportes, né, e do quanto, na verdade, é importante, né, essa tomada de consciência sobre o papel da linguagem, ela coloca aqui, né, na formação humana e social, que ainda é um grande desafio. E aí eu, dialogando aí com as palavras da Belinha, né, gostaria de colocar o quanto também é desafiador, né, e eu acho que necessário a gente pensar em trabalhar com esse ensino de língua, com essas relações de ensino de língua materna, né, e com essas relações de sentido, desde lá da educação básica, né, porque às vezes a gente vê que o aluno chega no contexto da universidade, mas ainda ele não tem essa percepção do quanto a manchete que está ali, por exemplo, num jornal, né, ela representa e ela traz de efeitos de sentido. E o quanto, de certa forma, né, se isso acontece ali numa manchete, como você trouxe, quantos outros discursos, né, nós estamos tomando como verdade, sem, de certa forma, né, olhar para essas relações, para essas significações, e para o quanto isso nos afeta enquanto cidadãos, né, e enquanto, na verdade, pessoas, né, que vivem numa sociedade, etc. Tá aí os discursos políticos, os discursos de toda a natureza, né, nos mostrando um pouco isso. Então, assim, extremamente relevante, né? E como que, assim, você vê que a gente pode, não sei, trabalhar com isso mais? O que falta, talvez, para a gente trazer isso lá da educação básica mesmo? Porque você fala muito, né? Nós temos na educação básica a questão da formação mais acentuada de professores, né? Da formação continuada aí. Quando chega no ensino universitário, isso acaba ficando um pouco de lado, né? Mas eu vejo que é um pouco esse movimento, né? Falta, desde lá da educação básica, a gente construindo, né, esse olhar reflexivo do aluno para as questões de linguagem. É que o ponto principal, né, Mi, se a gente não conseguir estar mexendo com a formação de professor, a gente não chega na educação básica, né? E o grande ponto é que professores são esses que nós estamos formando, né, e colocando daí na sala de aula da educação básica. Né? Eu acho que quando tem um professor que, por exemplo, eu tive uma aluna que numa aula falou uma fala assim assustadora, ao meu ver, né, que não teria nada de errado um médico ganhar muito mais que um professor de educação básica, né? Ela trabalhava com os anos iniciais e, portanto, era justo, né? A sala estava discutindo, né, sobre o movimento daí do sindicato, né? E na leitura dessa aluna não havia nada de errado que ela ganhasse menos, porque na concepção dela, a formação dela era menor o que significa, ela era desqualificada, ou seja, ela estava comprando um discurso que nós lemos na mídia constantemente de que o professor é desqualificado, o professor não tem uma boa formação e justificaria um baixo salário. Olha só, é uma professora que vai para a sala de aula carregando isso, né? Quantas vezes a gente, né, eu já vi, por exemplo, eu tenho fazendo uma digressão, né, uma sobrinha que é uma excelente aluna, né, e que, obviamente, está sofrendo porque, né, uma das melhores alunas da escola e que quer fazer letras. Né? Ela, no ano passado, já prestou aqui o Unicamp, conseguiu como treineira passar, mas o olhar é assim, tá, mas você passou, né, acho que ela prestou em pedagogia, mas você passou em pedagogia? Qual o olhar? De novo, você tem um discurso, né, de que os professores, né, essa parte, né, das humanidades, né, é menor. Quem está construindo isso?
professores da própria educação básica que vão construindo. Então, nós precisamos quebrar esse ciclo. Eu acho que daí a interferência do ensino superior é muito importante. Eu acho que o conjunto de professores do ensino superior, e é interessante, né, nós temos, né, Milena, no programa de pós-graduação, por exemplo, professores que são da engenharia, do direito, que estão vindo para a educação, tentando entender melhor as questões de linguagem, porque percebem que podem aprimorar a formação daí dos alunos, né? A gente tem experiências muito boas, né, em relação a essa questão daí de letramento acadêmico, né? Por exemplo, como as iniciativas do Lila, né, coordenado pela professora Vera Cristóvão, né, que estão nesse momento olhando, né, diferentes cursos, né, e propondo atividades, né, de intervenção, de parceria. Isso também garante uma formação. Então, aqui eu foquei na questão da formação do professor, mas é uma formação dos profissionais na universidade de maneira geral. Né? Eu acho que essa clareza em relação ao peso da linguagem na construção desses modelos de agir é extremamente importante, né? Para todos os cursos, né? Para toda a formação. E a gente vê mais uma vez, né, Lu, com a sua fala da Vera, que inclusive está aqui assistindo você, tá? Que ela colocou ali no chat para a gente, né? E do professor Dolls, o quanto o papel do professor é importante, né? Em todas as instâncias e também, né, na formação de professores. Muito interessante. É preciso valorizar o agir docente, né? Por que é mais importante o agir do médico do que o agir docente? Uhum. Lá ele salva vidas, mas nós construímos vidas, né? Seres humanos, né, que vão ser em todas, vão atuar em todas as áreas e precisam ser críticos, né? Senão é aquela coisa de massa. Vamos formar, inclusive, os médicos, né, Cleide? Vamos os médicos, os engenheiros, todos os profissionais, né, os advogados, né? E é muito interessante, né? Acho que esse peso da linguagem, por exemplo, a gente estava discutindo, né, quando a gente traz as questões do direito, saber que até mesmo a quantidade, né, de pelos de rato que vai ter nos nossos molhos de tomate, né, é definido, né, pelo direito. E aí a gente tem uma série de pessoas que não percebem, né, qual é o peso das questões legais na nossa vida. Parece, não, é uma coisa lá do direito, é uma coisa que não me interessa, que eu não preciso ver. E se eu olho, por exemplo, nos documentos oficiais, né, um professor mais crítico olharia e pensaria um pouco sobre isso. Quanto que é proposto, seja na BNCC ou mesmo nos parâmetros, né, essas questões jurídicas, quanto que a gente estuda de letramento jurídico mesmo? Aparece alguma coisa de mundo do trabalho, mas quanto que a gente trabalha dessa formação, desse letramento jurídico na educação básica? Se eu formo um professor mais crítico, né, ele consegue estar olhando, inclusive, as imitações dessas prescrições, né? E aí precisamos discutir, né? Por que será que os textos legais têm essa escrita tão densa que nos impede de ler? Por que será? Eu estava lendo uma reportagem e dizia o modo correto de descartar os produtos quando a gente usa herbicidas, né? Daí eu fiquei pensando, mas tem um modo correto? O correto é não usar, né? Daí eu fiquei pensando sobre isso. Isso era uma coisa que poderia refletir com os alunos, né? Que dizia ali, este é o modo correto de descartar as embalagens, né, desses venenos, né, E aí eu fiquei pensando, mas isso é um modo correto? O correto não seria não usar? Então tem, assim, muitos elementos, a mídia traz muitos elementos para analisarmos, né, fazermos os alunos perceberem de uma outra perspectiva. Sim. E o quanto é importante que isso seja um trabalho, né, como a Lu ressaltou aqui, não só do professor de línguas, né, tanto na educação básica quanto no ensino superior, né, ainda mais no ensino superior, né, Lu, porque é aquilo que você falou, a gente está formando o profissional que vai agir na sociedade com outros sujeitos, né, com outros alunos, então...
em história, em biologia, em física, né, em todas as áreas. Sim. Né? Luzia, nós temos aqui, né, além dos parabéns aí da Eliana, Lousada que está aqui também conosco, né, temos uma pergunta da professora Vera Cristóvão, que diz o seguinte: Luzia, e como vencer tempos difíceis de falta de condições objetivas para o trabalho docente, para que a formação possa ser cada vez mais abordada? Boa pergunta, Vera. Ótima pergunta. Ai, difícil é a resposta, né? Porque estamos nesse momento atual, né, com contextos tão desiguais, né? Nós temos, olha só, eu vou pegar pelo meu curso daí de pedagogia. Eu tenho alunos que estão sem computador e sem celular. Eu tenho alunos que foram obrigados, que estudam no período noturno e acabaram atualmente tendo, né, ficaram desempregados e foram obrigados agora, né, a aceitar emprego no período noturno. E então não estão conseguindo fazer as aulas. Né? São condições extremamente desiguais de trabalho, e assim, eu acho que em cada contexto a gente vai discutindo e tentando pensar em como que a gente pode estar buscando daí soluções. Eu acho que não dá, né, infelizmente, né, dada a dimensão do Brasil, pensarmos em soluções que valem para o Brasil como um todo. Eu acho que na fala do Joaquim, quando ele comentou, né, sobre a questão da criatividade, né, infelizmente, né, pensando no contexto atual, né, ela acaba sendo regra. Né? Então, como pensar em como atender, em como contemplar esse conjunto de alunos para que eles não parem, para que eles avancem. Eu não acho que é uma questão simples, mas eu acho que em cada contexto, né, nós podemos pensar e tentar buscar soluções no coletivo sempre. Não acho também que é possível soluções individuais, né? Eu, professora, decido e eu faço. Não, mas no coletivo, com esse coletivo com o qual eu estou trabalhando, o que é possível propor, o que é possível fazer. Agora, uma coisa que eu acho que a gente não pode perder, né, a visão, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba embarcando, é o seguinte, né? Em primeiro lugar, gente, que conta é a vida, né? Eu vejo, pelo menos aqui na minha região, na minha cidade, mães que estão desesperadas porque a criança já perdeu o ano passado, esse ano também não está dando conta, como que a gente vai fazer? E querem, assim, que as escolas voltem de qualquer forma, independente da vacina, e com a ideia de que não, né, a coisa não é tão grave assim. Então, acho que também com uma questão daí de bom senso junto, né, que em primeiro lugar, a vida. E a gente está se formando, né? Seja da forma que for nesse momento, mesmo que com muitas diferenças, há uma formação sendo produzida. Vai ser muito importante termos um olhar crítico sobre essa formação e como que a gente vai trabalhando, mas eu acho que não dá para esquecer, né, em primeiro lugar, né, a vida humana, né, e garantir a vida humana. Né? Todo o resto fica menor depois disso, né? Então acho que tem que ter esse cuidado. Mas não consigo ter uma solução para o Brasil todo e nem acredito numa solução para o Brasil todo. Okay? Lu, não é uma pergunta, mas a Rebeca traz para a gente, né, uma fala aqui do quanto é pertinente, né, o assunto que você traz, porque um professor crítico, ela falou, faz com que os alunos percebam que a língua portuguesa vai além da gramática, né? Porque muitas vezes ainda o ensino de língua tradicionalmente tem se centrado nisso, embora, obviamente, a gente tenha, né, pesquisas e tenha visto aí o quanto isso já avançou, né? Mas ainda a gente tem, às vezes, quando vai trabalhar a língua, acaba se esquecendo um pouco das relações de sentido e ficando mais no ensino mais da metalinguagem, né? Então, foi só uma afirmação ali, mas não sei se você quer comentar alguma coisa a respeito. Sim, eu acho que é bastante importante, né? A gente tem visto, né? Acho que assim, junto com essa desigualdade de condições, também, né, há uma desigualdade aí, né, de conhecimento, né? Ainda é forte, sem dúvida alguma, esse trabalho, que, assim, até na consideração, né, do que é gênero, né? A confusão de gênero como estrutura apenas, gênero como só uma forma, né? E sem olhar, né, o conjunto de elementos, né, que o constituem.
né? E várias atividades acabam sendo montadas assim. Quando a gente olha para o próprio livro didático, né, que ainda, né, acho que melhoraram muito, né, mas que ainda conseguem trazer, né, um capítulo falando de um dado gênero, por exemplo, tem lá o conto de fadas, e depois há um trabalho com texto informativo, com texto narrativo. Ué, mas o que é isso? Né? Eu tenho uma orientanda que está buscando, né, trabalhar com os textos científicos no livro didático. A ideia inicial era conseguir localizar os gêneros científicos, né? Mas já furou, né? Depois os gêneros de divulgação científica, mas mesmo assim, né, ao olhar para o livro, a gente vê uma quantidade de textos que são nomeados das formas mais bizarras possíveis, né? E aí se toma, né, muito fortemente, às vezes trechos, você tem na verdade não o texto, mas você tem uma frase do texto, né, um excerto, e aquilo sendo nomeado como gênero tal ou tal. Então, ainda, né, é interessante isso, né, nós olharmos, né? Há uma discussão sobre gêneros no Brasil desde a década de 90, né, nós temos aí publicações, teses, dissertações, mas de verdade, o quanto realmente, né, isso chega, né, para os professores e para a educação básica, né? Ainda há uma discussão forte, mas é no nível de mestrado, no nível de doutorado, em alguns cursos de graduação, mas não em todos, né? Então, há uma distância ainda, né? E é uma pena, né? Eu acho que precisamos, enquanto pesquisadores, tem vários aqui, né, fazermos publicações também para os professores. Eu acho que é importante escrevermos para os pares, escrevermos para a pesquisa, mas eu acho importante também ter, em alguns momentos, publicações para o professor, numa linguagem acessível, numa linguagem que indique, né, até mais claramente aí os modelos de agir para o professor, né? Materiais mais básicos que eles possam utilizar. Quantas teses, né, dissertações, né, nós já não orientamos, né, a própria Vera Cristóvão, na segunda, né, fez uma lista, né, de trabalhos de orientandos dela, né, que são ótimos, são excelentes. Agora, quanto desses materiais nós conseguimos levar, né, daí para os professores, que estão escritos em formatos que são acessíveis ao professor da educação básica? Que ele não vai ler uma dissertação ou tese de nem de 100 páginas, né? De 200, então, nem pensar. Né? Então, que materiais, como que a gente poderia estar pensando? Eu acho que vale a pena, né, ter essa iniciativa. Isso também poderia contribuir para uma mudança dos professores que já estão a serviço e já saíram da graduação. Né? Bom, Luísa, Luzia, que dificuldade com o seu nome. Luzia, estamos extremamente gratos, né? Todo o evento, nós como organizadoras do evento, né? Todo o pessoal que da parte técnica, né? Que fez todo um suporte, nós estamos bastante felizes pela sua fala, e com muita gratidão por esse diálogo, por ter nos dado esse momento muito, muito, muito produtivo. Gratidão, gratidão, gratidão. Lu, muito obrigada novamente, tá? Pela participação, pela parceria de sempre, tá? Pelo aceite do convite e por reflexões assim tão profícuas. Muito obrigada novamente, tá? Então, acho que encerramos por hoje e amanhã temos mais, na verdade, esse Discom aí, né? Temos a roda de conversa amanhã com dos autores, né, que enviaram seus trabalhos, né, para a revista Contracorrente. Então, nós vamos ter aí um diálogo também com esses autores, né? E temos o lançamento de livros. Mas antes disso, Milena, nós temos a Dionísio. Ah, tem a Ângela Dionísio. A Ângela Dionísio, exatamente, às 15 horas de Brasília. Às 15 horas. Exatamente. Então, fica o convite a todos para continuar participando conosco. Então, uma boa noite e até amanhã.